Vamos falar sobre os Oscars? Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Laura Cortes e esse é o De Pijama, o nosso quadro em que a gente senta para bater um papo sem roteiro. Todo ano, depois do Oscar, surge aí a mesma conversa, a mesma pergunta de por que só a Disney sempre ganha o Oscar de melhor animação. No domingo eu fiz uma live aqui no canal com vários convidados super especiais em que a gente assistiu, a premiação juntos e fomos comentando tudo, principalmente os prêmios em que tinham animações concorrendo. Esse ano a gente tinha aí alguns competidores bem legais na categoria principal de melhor animação, e quem venceu foi Encanto, da Walt Disney Animation Studios. Eu fiquei super feliz porque eu amei esse filme e estava torcendo muito para ele. Mas, como acontece aí quase todo ano, logo depois começou o pessoal na internet a reclamar. E a principalmente falar mal de Encanto, dizendo que o filme não merecia ter ganhado o Oscar. Muita gente, inclusive, ficou chateada porque queria que a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, lá da Netflix e da Sony, tivesse ganhado o prêmio no lugar de Encanto da Disney. E assim, eu entendo quando o seu favorito não ganha, mas não precisa, chegar tanto de ficar desmerecendo, o trabalho aí de várias pessoas e o filme de Encanto, que eu acho que sim, é um filme muito bom, ele tem muitas coisas boas e foi merecida a sua vitória. Mas o que a gente está aqui para conversar um pouquinho hoje é sobre isso, de por que parece que só a Disney e a Pixar que ganham o Oscar de melhor animação. Muita gente vai logo falar, porque a Disney compra, porque a Pixar tá comprando. E assim, não duvidaria, mas acho que não é o caso. Porque se a Disney fosse gastar dinheiro para comprar um Oscar para algum filme, eles iam gastar dinheiro logo para comprar um Oscar de melhor filme, para um live action, que a gente sabe que é algo que as pessoas levam muito mais a sério do que uma animação e o Oscar de melhor animação. O próprio Oscar de melhor animação já é meio que um prêmio de consolação, e isso é algo que eu quero depois fazer aí um outro vídeo mais elaborado, com mais pesquisa, falando sobre a relação dos Oscars e da academia com as animações. Porque também esse ano essa foi outra conversa aí que voltou à tona, principalmente depois que a gente teve algumas piadinhas bem sem graça durante a apresentação falando mal das animações, reforçando aquela ideia já super datada de que a animação é coisa para criança e que os adultos só vêm porque precisam, porque são obrigados. Então com certeza vai vir esse vídeo aí depois e isso com certeza acaba ajudando para que a Disney e a Pixar ganhem os Oscars. A gente sabe, vários dos votantes já falaram aí publicamente que eles não assistem às animações, não assistem todas as animações que são indicadas. Muitos deles só votam ali num nome de estúdio que eles conhecem, que no caso é a Disney e a Pixar, que são os maiores que a gente tem, ou simplesmente perguntam para o filho, para os netos, para os sobrinhos, para os primos, para qualquer criança da família, qual foi o filme que a criança assistiu e que ela mais gostou. Então assim, tudo isso colabora para a Disney e a Pixar acabarem ganhando a maioria dos Oscars, porque eles são os maiores estúdios de animação hoje em dia. E a gente sabe também que o que faz os filmes e os atores ganharem os Oscars não é só a performance, o sucesso que eles fazem, ou realmente o filme ser bom ou não, mas principalmente a campanha que os estúdios fazem antes da premiação, ali na temporada para o Oscar. E a Disney é a empresa hoje em dia que mais tem dinheiro e que mais investe em campanha para os filmes de animação. Obviamente que existem várias animações sendo feitas todo ano, existem as animações dos grandes estúdios e também as animações mais independentes, animações de todos os lugares do mundo, e a gente raramente vê esses filmes chegando no Oscar, ganhando um grande destaque. E muito disso é porque essas outras empresas não têm dinheiro para fazer uma campanha que dê força suficiente para esses filmes chegarem até o Oscar, porque no final é isso que vale. Então todo ano a gente meio que tem ali uma repetição dos mesmos estúdios, das mesmas pessoas sendo nominadas na categoria de melhor animação. E não é só na categoria de melhor animação que isso acontece. Quando você olha para de melhor filme, por exemplo, a gente tem meio que a mesma coisa. Sempre são também os grandes estúdios
que estão ali com os seus filmes sendo nomeados, e de vez em quando aparece um ou outro filme menor ou um ou outro filme internacional. Então não, esse não é um problema só da categoria de melhor animação, e sim da academia, do Oscars, de Hollywood como geral. Mas quais são, aí os grandes estúdios que a gente tem de animação hoje em dia, que são concorrência da Disney e da Pixar? A gente tem a Sony, que de vez em quando lança algumas coisas legais, interessantes, como Aranhaverso e a Família Mitchell, mas nos outros momentos eles lançam filmes que é muito 880, ou é uma coisa muito boa, como esses dois que eu comentei, ou vem os negócios não tão inspirados, como o Vivo e Jin e o Dragão Genial, por exemplo, que saíram aí no último ano. Além deles, a gente tem a DreamWorks, que tá meio que sumida do mundo. Eles estavam, lançando aí várias sequências, como Poderoso Chefinho 2, Trolls 2, Croods 2, e que também não foram histórias boas o suficientes para chegar até o Oscar. Esses três, colocando a Disney e a Pixar como uma coisa só, são os grandes estúdios que a gente tem hoje em dia. Tem também a Netflix, que anda apostando bastante nas animações. Eles têm lançado, várias animações no seu serviço de streaming durante o ano, mas parece também que eles não se empenham muito para fazer a campanha quando chega a hora, do Oscar de melhor animação. A gente sabe que a Netflix tá doida para ganhar um Oscar de melhor filme. Esse ano eles tinham aí, grandes chances com The Power of the Dog, mas acabaram perdendo para um outro serviço de streaming, para a Apple, com Coda. Mas quando a gente fala de animação, eles lançam tantas animações durante o ano que parece que quando chega ali, na hora de realmente pensar ou escolher qual que eles vão mandar pro Oscar, eles não sabem muito bem o que fazer, ou simplesmente mandam qualquer uma que acham que pode dar certo. Esse ano, a Família Mitchell, teve uma grande repercussão, teve uma grande campanha, mas muito mais pela Sony estar por trás desse filme do que pela Netflix em si. E obviamente a gente tem aí, outros estúdios que são conhecidos e muito queridos, mas que infelizmente não tem muito dinheiro para fazer grandes campanhas, como o estúdio Ghibli ou a Laika, por exemplo. Tanto que a única vez que o estúdio Ghibli ganhou o Oscar de melhor animação com A Viagem de Chihiro foi porque era a Disney que estava fazendo a distribuição desse filme e foi ela que fez a campanha para ele, pro Oscar. Então eu acho que isso é muito mais um problema sistêmico dos próprios estúdios e de Hollywood no geral, do que de a Disney, tá aí roubando espaço de outros lugares. Ela meio que não tem concorrência quando chega o momento de fazer campanha para os filmes do Oscar. A Disney e a Pixar são grandes estúdios que estão aí há muitos anos e sempre lembrados por fazerem animações. Então, quando chega na hora do Oscar e você vai pensar em melhor animação, obviamente a sua mente vai direto para esses dois. Eles fazem filmes muito bons e muitos mereceram a estatueta? Com certeza. Mas também seria muito legal a gente ver essa categoria sendo aí aberta, talvez tendo 10 filmes sendo nomeados, pra gente ter um pouco mais de diversidade e até conhecer, outros tipos de histórias e estúdios. Mas eu acho muito difícil isso acontecer porque o próprio Oscar não tá nem aí pra categoria de melhor animação. Se eles enxergassem a animação como filmes de verdade, como realmente arte e cinema do jeito que eles veem os filmes live action, os filmes de animação estariam aí concorrendo a outras categorias e não só trilha sonora e canção original. Por que que um filme animado não pode concorrer em melhor figurino? Por que que não pode concorrer em melhor montagem, em melhor direção de arte? Ou até colocar os atores, que fazem as vozes dos personagens para concorrer em melhor ator ou melhor atriz. Eles ainda estão fazendo o mesmo trabalho, eles só não estão na frente das câmeras, eles estão atrás. E isso sem contar que quase nunca uma animação é nomeada para melhor filme. Isso só aconteceu 3 vezes na história, que foram com filmes da Disney e da Pixar, que foi A Bela e a Fera, que foi o primeiro deles, porque na época nem existia ainda o Oscar de melhor animação. E o filme, fez tanto sucesso, a renascença da Disney estava começando ali, e realmente A Bela e a Fera é um filme impecável, e aí eles meio que foram obrigados a colocar para concorrer em melhor filme, mas muita gente não gostou, se sentiu aí desrespeitada por estar concorrendo junto com uma animação, com um filme de criança. E aí se passaram alguns anos em que a gente não viu mais nenhuma animação no Oscar,
Até que em 2001 eles lançaram o prêmio de melhor animação, principalmente para poder colocar uma categoria para Shrek concorrer, já que foi aí outro filme, né, que foi um grande marco cultural e que mexeu muito na indústria de animação, e eles não queriam colocar o Ogro para concorrer em melhor filme. Então decidiram criar, né, um prêmio de consolação, criar aí uma subdivisão do Oscar para começar a colocar os filmes animados e os filmes de criança. Então, desde então, a gente tem o prêmio de melhor animação, que no início só tinha 3 filmes concorrendo, porque a gente não tinha, né, tantos estúdios lançando filmes de animação, era basicamente só a Disney, depois veio a Pixar, e aí chegou a DreamWorks e alguns outros estúdios, né, começaram a lançar filmes maiores e com mais dinheiro e que chamassem mais atenção. Até que finalmente a gente chegou no modelo que a gente vê hoje, em que 5 animações são indicadas por ano. E depois disso a gente teve Up e Toy Story 3 concorrendo à melhor animação. E esse último já aconteceu há mais de 10 anos. Então assim, eu acho que é muito difícil a gente chegar em um outro momento em que a gente vai ver uma animação concorrendo novamente em melhor filme. Então, o que eu acho é que o que a gente está precisando é que a indústria comece a levar a animação mais a sério. Comece a enxergar a animação, né, como um meio e não como um gênero, porque a animação não é um gênero. Não são todos os filmes de animação que são iguais. Esse ano, por exemplo, a gente teve Flea concorrendo em melhor animação, que é um documentário que fala sobre um homem que fugiu do Afeganistão, que teve que virar um refugiado, né, por ser gay. Então, assim, obviamente, né, não é o mesmo gênero, não é o mesmo tipo de história que a gente viu em Encanto, em Luca, em Mitchells. É algo completamente diferente, é um filme super sério e bem triste. Ele apenas escolheu, né, o meio da animação para contar essa história. Então foi particularmente ainda mais triste e revoltante ver o pessoal do Oscar fazendo piada esse ano de que a animação é algo só para criança e que só crianças ficam vendo, né, filmes de animação repetidas vezes e os adultos estão ali só porque são obrigados. Então as coisas só vão realmente começar a mudar no Oscar e a gente só vai poder ver, né, outros filmes ganhando esse espaço quando a indústria começar a levar a animação a sério e os próprios estúdios começarem a levar as animações a sério na hora de fazer a campanha, porque é isso que faz elas chegarem no Oscar. A Disney já foi uma empresa em que a animação é o seu carro-chefe. Infelizmente, já tem alguns anos que isso não vem acontecendo, né? Que os live actions passaram a ganhar mais destaque do que as animações. Eu acho que pode ser que por agora as coisas comecem a mudar um pouco, mas ainda a animação continua ali em segundo plano para o estúdio. Mas ainda assim, eles ainda são, acho que, os que, né, mais levam a sério e os que mais investem para que os seus filmes cheguem até os Oscars. Eles são os que mais fazem campanha, a gente vê colocando outdoor, fazendo revistas e várias outras coisas para que as pessoas lembrem dos seus filmes e, né, do próprio estúdio. Claro que não dá pra gente pedir que todos os estúdios tenham o mesmo dinheiro que a Disney tem, mas eu acho que dá sim pra gente fazer campanhas de outras maneiras, levando principalmente o lado criativo, para não ter que depender tanto do financeiro. Fazendo uma outra comparação rapidinho sobre como os estúdios, né, fazem campanhas diferentes para os seus filmes quando a gente está falando de live action e animação. Ano passado a gente teve, por exemplo, Wolfwalkers concorrendo na categoria de melhor animação, um filme da Cartoon Saloon que foi distribuído pela Apple TV+, então a Apple estava por trás, né, da campanha desse filme. E apesar de ser um filme muito bom, incrível, que eu estava torcendo muito para ele, a gente viu que no final quem ganhou foi a Pixar com Soul, que também é um filme muito bom. E aí esse ano a gente tem essa mesma empresa, a Apple, ganhando o Oscar de melhor filme. E eles fizeram uma campanha incrível para Coda. Muitas das pessoas que acompanham aí o Oscar, a temporada e tal, críticos de cinema, falaram que além do filme ser muito bom, muito do que fez Coda ganhar o Oscar e tirar o favoritismo de The Power of the Dog foi a campanha que a Apple fez. E a gente não viu essa campanha sendo feita para Wolfwalkers ano passado. Eu acho que se eles tivessem pegado, né, o mesmo investimento, ou pelo menos uma parte do investimento que eles colocaram para ganhar a estatueta de melhor filme na de melhor animação, poderia ser que a gente tivesse aí, né, uma animação diferente, uma animação feita por um estúdio menor,
mas que foi distribuída por um streaming, ganhando a estatueta ao invés da Pixar. Então eu acho que é isso que tem que mudar, não só a cabeça de quem tá votando e indicando esses filmes, mas também de quem tá por trás dos filmes, né, fazendo as campanhas e divulgando eles. Me conta aqui embaixo o que você acha desse assunto e se você achou que Encanto mereceu ou não o Oscar. Eu com certeza vou voltar depois, provavelmente ano que vem, na próxima temporada, para fazer um outro vídeo bem mais detalhado sobre animação e o Oscar. Então fica por aí para você não perder. Se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam animações. Um beijo e até a próxima. Tchau!